Fala galera, beleza? Aqui é o Alex e nesse vídeo aqui a gente vai continuar falando sobre Linux, tá? Mais especificamente, a gente já fez a instalação do VirtualBox aqui, que a gente vai usar para fazer os testes, né? E essa tela aqui principal que a gente está vendo é a tela do ambiente gráfico do Ubuntu que a gente fez a instalação agora há pouco, beleza? Então, basicamente, para a gente poder logar aqui, a gente tem duas opções, ou por modo gráfico, que é esse que a gente está agora, e também pelo modo de texto, que é o modo que a gente usa o terminal. Nesse modo gráfico, aqui ele vai selecionar, vai dar a opção de usuário para a pessoa. Aqui no top menu aqui em cima tem algumas opções, suspender, invernar, reiniciar e encerrar. Encerrar seria o desligar aqui, né? E o teclado, eu vou colocar aqui meu usuário e minha senha. Esperar carregar aqui uns minutinhos, alguns segundos na verdade. Bom, beleza, carregou. Esse é o ambiente do meu desktop virtual que a gente criou aqui. E aqui é o menu que ele apresenta pra gente. Então, ó, por exemplo, se eu vim aqui em acessórios, vai listar todas as opções, disco, a calculadora, que é tudo que a gente falou lá atrás, que são programas que já vem pré-instalado, tá vendo? Não instalei nada, isso aqui veio tudo instalado por default, né? Por padrão aí. Escritório, ó, por exemplo, editor de texto, posso vir aqui pelo clique, não precisei digitar nenhum comando aqui, embora eu consiga abrir por linha de comando também. Ele vem aqui abrir um editor de texto aqui pra mim. Por exemplo, se eu quiser trabalhar com planilha, que é semelhante ao Excel lá no Windows, tem esse Gnumeric aqui, PDF, visualizador de PDF, e assim vai, tá vendo? Gráficos, internet, se quiser abrir uma página de internet aqui também. O que a gente vai ver hoje nesse vídeo aqui é alguns comandos sobre o terminal, né? Vocês podem perceber que eu vim aqui, cliquei em iniciar acessórios, vim aqui em terminal. Aqui é interessante, porque aqui assim que ele abre o terminal, ele tem algumas opções que dá de cara para a gente já poder ver algumas características aqui. Por exemplo, aqui ó, vai ser sempre usuário, o nome do computador. Então no caso aqui eu estou logado com o usuário Alex e o nome do meu computador chama VirtualBox. Esse tio aqui na frente e um cifrão aqui quer dizer que eu estou na pasta home do usuário. O que é isso? A pasta home é semelhante ao documentos em settings lá no Windows, né? A pasta é onde o usuário vai salvar seus arquivos. Por padrão, ele lista aqui esse diretório quando a pessoa abre o shell aqui, né? Eu separei aqui alguns comandos aqui para a gente poder ir discutindo e falando aqui, tá? Por exemplo, o comando ls. O ls serve para listar arquivos e diretórios, né? Então, por exemplo, como eu estou para eu saber qual diretório eu estou, aperto, digito pwd, ele vai listar o diretório que eu estou, tá vendo? Estou na pasta home do meu usuário, no caso Alex. Quando eu digito ls, ele lista para mim tudo que tem nesse diretório. Então, ó, a pasta área de trabalho, o diretório downloads, o diretório modelos, público e assim vai. Se eu digitar, por exemplo, ls-l, ele vai dar no formato longo pra gente, tá vendo? Vai listar aqui os diretórios, né, que tem nesse diretórios e arquivos que tem nesse diretório corrente que eu tô, e as permissões aqui. Permissões e o dono do arquivo e o grupo. Hoje a gente ainda não vai ver permissionamento do Linux, mas uma futura aula a gente vai ver isso também, né? Por exemplo, o ls tem também alguns outros atributos, né? Se você todo arquivo aqui todo comando no Linux, você pode usar alguns parâmetros para poder refinar melhor o uso deles. Por exemplo, ls-la, ele vai mostrar no formato longo, e o a é para mostrar todos os arquivos ocultos que tem nesse diretório. Então, ó, tudo que tem um pontinho aqui na frente é um arquivo oculto. Bash History, Bash Logout, mas futuramente a gente vai estudar um pouco mais sobre esses arquivos ocultos aqui. Por hora, a gente só precisa entender que são arquivos ocultos, tá? E mais alguns outros parâmetros também, por exemplo, o cd, o comando cd.
Esse comando aqui vem de Change Directory, né? É para poder mudar o diretório. A gente já sabe que a gente está no diretório home aqui do usuário, mas, por exemplo, se eu quisesse mudar para o diretório /tmp, por exemplo, é só digitar cd espaço barra e o diretório que você quer pular para ele, né? Se você digitar pwd de novo agora, a gente vai ver que a gente está no diretório tmp. Ou então, se eu quiser voltar 2 níveis atrás, cd ponto ponto. Aí ele vai voltar um nível assim, um nível para trás do diretório que eu tava, né? O CD é interessante quando você quer pular de um diretório para o outro, beleza? O outro comando aqui que eu listei, pswd. O comando pswd, esse comando aqui, ó, esse comando serve para poder fazer reset de senha de usuário. Por exemplo, quero resetar a senha, a minha senha, né? Como eu tô logado com o usuário comum, eu só consigo fazer o reset da minha senha. Se eu virar root, eu consigo fazer o reset de senha de qualquer usuário, mas como eu estou logado com o usuário Alex aqui, só consigo fazer o reset da minha senha, né? Obviamente por motivo de segurança. Mandei pswd Alex, aí que você coloca a sua senha, a senha atual, a nova senha, confirma a nova senha. Beleza, a senha foi alterada com sucesso, né? Um outro comando aqui, file. O file ele mostra o tipo do arquivo, que tipo de arquivo que é aquele arquivo, né? Como a gente está no diretório barra, eu vou pular para o diretório /tm/etc. O comando clear ele limpa a tela. Eu estou aqui, vamos novamente pwd para ver o diretório que eu estou no diretório /etc. Se eu quiser, por exemplo, saber que tipo de arquivo que é o fstab, que eu sei que é um arquivo de texto que existe dentro do /etc, coloco file, espaço, nome do arquivo, né? Aí ele listou para mim aqui, ó, é um arquivo do tipo texto que está na tabela ASCII 2, ou seja, é um arquivo de texto, beleza? Se eu pegar outro comando aqui, comando cat, por exemplo. Comando cat ele concatena arquivo e também dá para você ver na tela, na saída padrão, né, no caso da nossa tela aqui, o output de um arquivo. Por exemplo, se eu colocar cat fstab, você repare que se eu comecei a digitar o nome do arquivo, e se eu der um tab, se o arquivo existir, ele já completa para mim. Se existir mais de um arquivo começando com as letras que você digitou, ele vai perguntar para você, ó, existe mais de um arquivo, você quer listar todos? Aí você vai dando um tab e ele vai listando. Então cat e o nome do arquivo ele mostrou a saída do comando pra gente. Esse comando aqui é interessante quando você quer ver, né, um texto simples, por exemplo, aqui na tela mesmo no terminal, a saída de um comando, qual que é o output desse comando. O comando exit serve para finalizar aqui o shell, né? Agora finalizei ele aqui, vou voltar novamente aqui em acessórios, terminal. O comando man, interessantíssimo também, muito importante o comando man. O comando man vem de manual. Então, por exemplo, se eu quiser saber mais informações sobre o comando ls, por exemplo, eu digito man ls. Aí aqui ele lista para mim todas as opções do comando ls, tá vendo? Se eu colocar ls-a, ele fala que não vai ignorar entradas começando com ponto, tá vendo? Se eu colocar traço autor, ele vai colocar, vai dar uma linha informando o autor de cada arquivo, e assim vai. Tem várias opções aqui, é interessante depois se quiser dar uma olhadinha. O "-d" que a gente usou lá, ó, o "-l", o "-a", e assim vai. Para eu sair daqui, só apertar um ESC e dar um Enter. Aliás, apertar o Q e dar Enter. Se eu quiser, por exemplo, ver o comando man no formato no browser lá, eu posso vir aqui, abrir um browser. Vou buscar aqui o meu navegador de preferência, né? Vou abrir um browser aqui. Aí aqui, por exemplo, que nem se eu quiser ver no formato gráfico, coloco man, dois pontos, o comando man ls, por exemplo, aí ele vai listar para mim
Ops, aqui não abriu. Aqui não abriu, só um minuto. Deixa eu ver aqui o que acontece. Aqui, voltando aqui, por exemplo, se a gente quiser abrir pelo browser, digitar manda dois pontos o comando, né, que você quer obter ajuda. Ele vai abrir um link pra gente aqui no modo gráfico, como se fosse um browser mesmo, né? Vai abrir uma página e aqui ele lista pra gente. Agora, ao invés de mostrar no terminal lá, modo texto, agora aqui ele mostra via browser mesmo, semelhante ao humano no shell lá, basicamente a mesma coisa. Né? Aí, próximo comando aqui que eu separei, o comando info. Ele é bem parecido com o comando man, né? Digita aqui info e o comando que você quer saber um pouco mais de informação, ele vai listar pra gente as informações, né? Então, tipo CP, que é usado para fazer cópia, e aqui ele lista os parâmetros, as opções pra gente, bem semelhante a uma opção ao comando man, né? Depois o comando info, a gente tem alguns outros comandos aqui que eu separei também. Peraí. Comando info, a propós, faz uma busca também no menu por ajuda, só que agora ele busca por um texto, né? Por exemplo, a propós, listar, sei lá, colocar aqui listar, ele não achou, mas vamos ver se acha a lista. Olha lá, achou a palavra lista contendo esse arquivo sources.list, né? Esse arquivo sources.list é o arquivo de configuração das distribuições baseado no Debian, que é onde a gente adiciona os repositórios lá de confiança para poder fazer atualização, instalação de patch de segurança, aplicativos, etc, né? Mas, por exemplo, se quisesse colocar a propós, sei lá, diretório, não sei se ele vai achar sem acento aqui, colocar com acento. Também não achou, mas arquivo, vamos procurar por arquivo, tá vendo? Achou mais informação, gpswd, pswd, o arquivo shadow, que é o arquivo onde tem as senhas criptografadas do Linux, né? aptsecu e assim vai, secure, né? O próximo comando aqui é o comando clear. Clear, né? O próprio nome sugere aqui, já é para fazer a limpeza da tela, né? Às vezes a gente está digitando um monte de comando, viu um arquivo muito grande, a tela está muito cheia, você manda um clear para poder limpar a tela, né? Tipo, digitei aqui alguns comandos e aí tem aqui, por exemplo, um monte de coisa na tela. Eu quero limpar aqui, eu posso mandar um clear e ele limpa a tela pra gente. O comando whatis, né, ele mostra que tipo de arquivo é aquele que a gente está se tratando. Por exemplo, whatis cp, tá vendo? É um arquivo. Esse comando cp, ele copia arquivos e diretório. Por exemplo, o que é o ls, por exemplo, ele mostra lá a lista de conteúdo de diretório. O que repare que assim, se eu começar a digitar e dar um tab, ele já completa para mim. Se tiver mais de uma palavra com o mesmo, começando com as mesmas iniciais aqui, ele mostra pra gente que tem mais de uma opção. Se eu, por exemplo, colocar, por exemplo, o que é o SCP, que é cópia segura, aí ele mostra pra mim, ó, cópia segura, e assim vai, para qualquer comando, né, para qualquer comando que eu botar aqui, ele vai me trazer qualquer comando válido, obviamente, né, ele vai listar pra mim aí o que é aquele arquivo, o que aquele arquivo faz, né. A próxima lista aqui, o comando less, ele mostra as últimas linhas de um arquivo. Eu vou mandar aqui um clear para limpar a tela. Vou mandar um less /etc /pswd, por exemplo. Vai mostrar as últimas linhas daquele arquivo para mim. Tá vendo? Já mostra lá no final desse arquivo as últimas linhas. Se eu pegar, por exemplo, o more é o contrário. Apertei o Q aqui para voltar, vou digitar clear para limpar a tela. Se eu colocar more, ele vai mostrar as primeiras linhas, ao invés de mostrar o final, ele mostra o começo.
barra etc barra pswd, ele mostra o começo do arquivo para mim, arquivo de texto, né, obviamente. Comando free, comando muito útil também. Por exemplo, se eu quiser, vou mandar um clear aqui para limpar a tela. Se eu quiser saber quanto que tem de memória da máquina, mando um free aqui, tá vendo? Ele vai listar para mim, só que ele lista num formato aqui que às vezes é meio ruim da gente interpretar. Se quiser usar uma opção aqui para poder ficar mais legível, manda um free -h. Esse H vem de human, né? Formato humano, formato mais amigável, tá vendo? Eu tenho 744 MB de memória nessa máquina, está sendo usado 670, tem livre 70 MB, compartilhado 4,2 e assim vai, tá vendo? Swap, ele tem o dobro que eu tenho de memória, está usando 872K e tem livre 509 MB. Então, quer dizer, não está paginando ainda essa máquina, né? Por enquanto tá dando para usar. Um outro comando aqui bem interessante também é o comando shutdown. Shutdown, como o próprio nome fala, ele desliga a máquina. Se eu, por exemplo, se eu mandar um shutdown -h now, ele vai desligar a máquina agora. Ou então se eu mandar um shutdown -r, aliás, perdão, o shutdown -h, ele vai rebootar a máquina. O H aqui é de halt, né? Então, por exemplo, se eu quiser usar ou desligar ou reiniciar a máquina, posso usar o comando shutdown. Beleza? Então, por exemplo, se eu quiser reiniciar a máquina, eu vou mandar um shutdown -r now, que é para rebootar agora. Ou se eu quiser desligar, eu vou colocar aqui, ao invés de R, vou colocar um H. Esse H aqui é de halt em inglês, né? Aí a máquina, eu estaria desligando a máquina. Beleza? Então o shutdown ele serve tanto para rebootar a máquina, para reiniciar ela, ou também para desligar a máquina, né? O comando touch, ele cria um arquivo ou ele muda o timestamp do arquivo. Por exemplo, para a gente saber que a gente tá, vamos mandar aqui um pwd. Eu sei que eu estou no home aqui, mas só para a gente garantir. pwd tá um pouco lento aqui a máquina. pwd. Essa máquina que está consumindo muita memória aqui da máquina, está ficando um pouco lento. Ó, pwd, eu sei que estou no diretório home do meu usuário, Alex, né? Eu quero, por exemplo, criar um arquivo chamado arq1, sei lá, touch. Aí, a máquina está um pouco lenta. Touch. Então, por exemplo, ó, se eu quiser criar um arquivo chamado arq1, vou mandar aqui um touch arq1, ele criou. Né? Para eu saber se esse arquivo realmente for listado, posso mandar um ls, ou até mesmo ls-l e o nome do arquivo. Né? arq1, por exemplo, ele vai listar o arquivo para mim. Né? Se eu quiser abrir esse arquivo, vou mandar um cat arq1. Como eu acabei de criar o arquivo, está um arquivo vazio, você pode ver aqui o tamanho dele, não tem nada. Se eu quisesse editar esse arquivo, por exemplo, eu abriria um outro comando que é o vi e esse arquivo, arq1. Aí aqui eu posso apertar o i para entrar no modo de inserção, né? E escrever qualquer texto aqui, ó. Esse é... Aperto 2 pontos para não salvar. vi arq1, posso apertar a letra I e começar a escrever. Ó. Esse é um arquivo teste. Aí aperto o ESC do teclado, 2 pontos, WQ e afirmação, exclamação aqui para poder gravar o arquivo. Aí se eu quiser ver o conteúdo desse arquivo, posso mandar um cat
espaço arq1. Aí ele vai mostrar o arquivo para mim, que é o conteúdo daquele arquivo que a gente acabou de criar. Beleza? Se eu quisesse mudar o timestamp, seria a mesma coisa. Eu pego a origem e a hora que eu quero mudar e a hora que eu quero fazer a hora atual do arquivo, e depois coloco a hora que eu quero trocar. Beleza? mkdir, um outro comando bem interessante também, serve para poder criar diretório, né? mk de make do inglês, né? mkdir. Se eu quiser, agora aqui, ó, olhando aqui a posição onde está o cursor aqui, a gente já consegue interpretar, né? O usuário está logado, arroba o nome da máquina, e esse tio e um cifrão aqui, ó, informa que é o pasta home do usuário. Então, por exemplo, quero criar aqui dentro do barra home do usuário um diretório chamado dir1. Aí, beleza, criou. Se eu mandar um ls aqui, o dir1 já vai aparecer lá. Tá vendo aqui, ó? Dir1. Se eu quiser criar mais de um diretório, posso criar também, ó. Posso criar dir1, como eu já criei o dir1, vou criar o dir2 e o dir3 ao mesmo tempo. Mando um ls-l para mostrar no formato longo. Ele mostrou para mim aqui os 3 diretórios que eu acabei de criar. Beleza? Esse é o comando mkdir. Eu não preciso necessariamente estar lá no diretório que eu quero criar. Por exemplo, eu quero criar um diretório que está lá dentro do /tmp e chamar ele de tir.tmp, por exemplo. Posso criar. Criou um diretório lá dentro. Para eu saber se criou mesmo esse diretório, posso vir aqui mandar um ls-l ou até mesmo ls-ld. Ele vai mostrar para mim. Se eu mandar um ls-ld, que ele vai mostrar. Aqui ele mostrou o conteúdo do diretório, que não tem nada, né? Mandei só "-l", ele mostrou o conteúdo. Então aqui ele mostrou o diretório inteiro, que é o diretório que a gente acabou de criar. Beleza? rmdir, né? Rmdir, ele é um comando que rm vem de remove, né? Do inglês remove, remover. Ele serve para remover diretório também, só que ele só remove diretório vazio. Então, por exemplo, que nem esse diretório que eu sei que está vazio aqui, ó, esse /tmp dir.tmp, se eu quiser remover ele, ó, rmdir, mando o diretório que eu quero, removeu. Se eu mandar aqui um ls-ld, por exemplo, o diretório já não vai ter, a gente acabou de remover, já não existe mais. O comando rm, mesma coisa, vem do remove, né, em inglês. Então, por exemplo, se eu quiser quero remover um arquivo específico, vamos supor aqui, eu quero remover esse arquivo que a gente acabou de criar, esse arq1, rm arq1. Beleza, removeu. Eu mando o ls para confirmar, o arquivo já não existe mais lá. Tá vendo? Se eu quiser, por exemplo, remover esses diretórios que eu criei aqui, dir1, dir2, dir3, posso remover também. Já removeu esses caras aqui, ó. Pode ver que agora já não existe mais aqui. Beleza? O comando who, né, vem no inglês quem, por exemplo, que eu quero saber quem está logado. No caso, só eu, né? Mas se tivesse mais uma outra sessão, uma outra pessoa logada aqui, ele estaria aqui para mim também. Isso é interessante para saber, principalmente quem administra servidor, para saber quem está logado na máquina, para saber o que a pessoa está fazendo, se está usando muito recurso, para fazer algum tipo de troubleshoot, alguma coisa assim. Bem útil esse comando também. O comando W, bem semelhante, só que aí ele mostra aqui o que o cara está fazendo, tá vendo? Ele mostra a hora que o cara fez login, quanto tempo o cara está idle, quanto tempo o cara está usando CPU e assim por diante. Bem semelhante esse comando. O comando WC aqui vem de word counter, né? Contador de linha, né? Contador de linha ou caracteres. Por exemplo, quero saber, por exemplo, vamos colocar aqui uma WC. Quero saber a quantidade de bytes que tem um determinado arquivo. Eu mando um traço "-c".
quero saber o tanto de caractere, um tracinho M, e assim vai, quantidade de linhas, por exemplo, menos L. Vamos dar um exemplo aqui, wc menos L, o arquivo /etc /pswd, que é o arquivo que contém informação de usuário, né? Quero ver a quantidade de linhas que esse arquivo tem. Esse arquivo tem 28 linhas, né? Por exemplo, se eu abrir esse arquivo e começar a contar, certamente vai dar 28 linhas. Então, às vezes você precisa fazer um script, alguma tarefa assim que exige que você fique contando algumas linhas ou coisa do tipo. Você, ao invés de ter que fazer isso manual, pode usar o comando wc. E não conta só linha, né? Conta linha, caractere, byte. Depende do que você precisa fazer naquele momento ali. Legal? Um pouco mais de comando aqui. O comando find, ele procura arquivo ou diretório, né? Então, por exemplo, eu vou virar sudo aqui. A sudo é su menos para virar root. Digitar minha senha. Vou mandar um clear para limpar a tela. Por exemplo, o comando find, se eu quiser procurar no barra, né? O barra aqui do Linux, isso mais para frente a gente vai estudar um pouco sobre essa estrutura de diretórios no Linux e ver como que funciona isso, né? Mas por hora, só para a gente entender aqui o que a gente está fazendo aqui. No Linux existe como se fosse existe um padrão chamado FHS, que é File e Sistema Hierárquico de Arquivos, se for traduzido do inglês para o português, né? Então, o barra aqui que a gente está representando aqui realmente por essa barra, é como se fosse um C dois pontos lá no Windows, né? Se a gente fosse tivesse que fazer um tipo de comparação, né? Procure aqui, no caso, na raiz, né? Que é no barra aqui, por nome, o arquivo fstab, por exemplo. Aí ele vai pesquisar aqui no barra, vai demorar uns minutinhos. Aí aqui ele já listou, tá vendo? Tudo que ele achou que contém fstab, tudo que for arquivo que tem fstab, ele já listou pra mim aqui. Eu sei que esse arquivo existe porque é um arquivo que é usado para colocar alguns file systems aqui, para poder, a hora que inicia a máquina, ele montar automaticamente, né? Pra gente validar se realmente esse arquivo existe, vou mandar um cat aqui nesse arquivo, ele listou pra mim. Beleza, o find também dá para fazer pesquisa por diretório, dá para fazer pesquisa por arquivo, dá para fazer pesquisa por data de modificação, uma infinidade aqui de opções aqui. Por exemplo, se eu mandar find aqui, ele vai listar para mim todas as opções aqui que eu consigo fazer pesquisa. Isso aqui é muito útil, ao invés de ter que ficar procurando na mão, a gente pode fazer aqui o filtro usando linha de comandos, né? Isso aqui vai depender aqui do que a pessoa quer, mas dá para fazer pesquisa por tipo de arquivo, por a hora que a pessoa alterou o diretório, owner, né, que é o dono do arquivo, e assim por diante. Beleza? Esse é o comando, um resuminho aqui do comando find. Comando useradd aqui, useradd, vou mandar um clear aqui para limpar a tela. Ele cria um usuário. Ó, eu vou mandar useradd, vai ser lá, usuário Joana. Joana. Ele criou o usuário Joana pra mim, tá vendo? Aí se eu quiser, por exemplo, resetar a senha desse usuário Joana, pswd Joana. Aí que eu vou colocar uma nova senha pra esse usuário aqui que eu criei, né? Legal, senha atualizou aqui com sucesso. Então, se o usuário, a próxima vez que eu for fazer logon aqui, ele vai listar aqui pra mim esse usuário Joana. Se eu quiser, por exemplo, remover userdel Joana. Beleza, já não existe mais. O próximo arquivo aqui, userdel Joana. O tar é usado para fazer backup, né? Se eu quiser, por exemplo, fazer um backup, eu tenho que setar aqui as opções para poder fazer a compreensão do arquivo. tar-c vf, por exemplo, e a pasta que eu quero fazer aqui, fazer o archive, a /etc, e o nome do arquivo aqui, ó, etc.tar, sei lá.
verdade aqui, ó, o comando que eu tenho que executar é o tar-cvf, o nome do arquivo que vai ser o tar, né? E o diretório que eu quero fazer o archive aqui. Aí beleza, ele começa a fazer o tar aqui. O tar é semelhante àquele lá no Windows quando a gente dá o botão direito pra dar um rar, né? Pra juntar tudo lá. Se eu quiser saber se realmente foi feita a compressão aqui, o backup, tá aqui o arquivo, ó. tc.tar, que foi o que a gente acabou de criar. Como que eu sei onde que ele está aqui? Eu mando um pwd, eu sei que ele está na pasta home do usuário root. Um negócio interessante também para compartilhar aqui é o seguinte: normalmente para todo usuário comum, o home do usuário comum, né, que é onde o cara começa a salvar os arquivos dele, é /home e /usuário do cara. Apenas para o usuário root não é /home/root, é direto no /root, que é a home do usuário root aqui, beleza? Se eu quisesse, por exemplo, descompactar esse arquivo tar, mandaria um tar menos xzvf e o nome do arquivo, por exemplo, etc.tar. Aí ele descompactaria esse arquivo para mim, beleza? Próximo arquivo, próximo comando aqui que a gente viu é o que a gente vai ver é o mv. MV é interessante também, que ele move ou renomeia diretório. Por exemplo, eu saí aqui do diretório root, do usuário root, tô no home do usuário Alex, né? Vamos supor que eu quero criar uma pasta aqui chamada, eu vou mandar um mkdir diretório 1, aliás, diretório original, beleza? Copiei aqui, ó. Aliás, criei um diretório chamado diretório original. Agora, se eu quiser renomear esse diretório, eu posso colocar aqui mv diretório original, né? E aí eu coloco o nome do novo diretório que esse cara vai chamar, sei lá, diretório novo, sei lá, um exemplo, né? Diretório novo, beleza? Ele renomeou para mim, ó. Se eu mandar um ls-l aqui, agora ele já mostrou o diretório novo para mim. A mesma coisa, por exemplo, se eu quiser agora mover esse diretório, esse arquivo, vou mandar um mv diretório, mandei um tab, ele já autocompletou para mim. Eu quero mover para dentro de, sei lá, /tmp, que é o diretório temporário. Ele moveu. Se eu mandar um ls-l, o arquivo já não é, o diretório já não está mais aqui. Se eu for lá no /tmp, mandar um ls aqui, ele vai listar para mim lá, o diretório está lá, o diretório que a gente acabou de mover. Então o MV é interessante, que ele tanto move quanto renomeia arquivo ou diretório, né? O PS é um comando interessante também, que o PS ele serve para a gente listar os processos, né, correntes que estão rodando na máquina no momento. Então, ó, por exemplo, mandei um PS, vai listar tudo para mim tudo que está rodando no momento. Se eu quiser mandar uma lista mais completa, manda um ps-ef, ele vai listar tudo que está rodando na máquina nesse momento, que é o que a gente está fazendo, tá vendo? São todos os processos que estão rodando no momento. Isso é muito interessante, às vezes quando você precisa fazer algum troubleshoot para ver o que está consumindo muita memória, muito disco, CPU, é um comando interessante também. Tem um outro comando também chamado top, que dá pra gente fazer, é como se fosse uma análise de performance ali do momento, né, da máquina. É interessante também. O comando top não está na lista aqui, mas vamos mostrar ele aqui, não tem problema não. Top, ó, ele vai listar pra mim aqui tudo que tá rodando. Tá mostrando há quanto tempo que a máquina tá up. Aliás, aqui a máquina tá up há 1h19, o horário, né? A média de CPU dos últimos 5, 10 e 15 milissegundos, quantidade de tarefa, o que está sendo executado, e aí por aí vai. Aqui são bastantes opções. Eu acho que isso aqui de repente dá até para fazer um vídeo só para a gente explorar um pouco mais essas opções aqui, porque isso para máquina que é desktop a gente consegue ver por gráfico, né, e fica um pouco mais amigável de ver. Mas em servidor, como a gente não tem ambiente gráfico, a gente precisa analisar pelo próprio shell lá, né? Seja lá o shell que você estiver usando, mas você vai precisar analisar por lá. É interessante também. O kill aqui, ele termina um processo. Por exemplo, se eu quiser matar um processo aqui, deixa eu ver aqui um processo que a gente pode matar aqui.
Eu vou abrir aqui um Gedit. O Gedit não tem no Ubuntu, né? Deixa eu vou abrir alguma coisa aqui para poder garantir que a gente não vai matar a máquina, não vai ficar down aqui. Deixa ele abrir aqui o programa. Abrir o editor de texto aqui. Se eu vim aqui mandar um ps-ef, vai listar para mim aqui o que está rodando. Se eu quiser matar, por exemplo, esse abword aqui, ó, eu sei que o owner desse processo é o meu ID e o PID dele é esse cara aqui, ó, 4674. Como que eu sei que esse é o PID do processo, né? O PID vem de Process Identifier, é um número, trocando em miúdos, é um número de um processo, né? Então tudo aqui é como se ele tivesse uma pilha. Então cada processo que está executando, cada processo em execução tem um PID. Esse aqui é o 4674. Então, por exemplo, eu posso vir aqui, ó, e mandar matar esse cara aqui, ó, esse processo aqui, 4674. Já foi lá, viu que aqui à nossa direita já fechou o programa. Para isso que serve o kill. Só que isso aqui é um comando que tem que tomar meio cuidado, porque se matar processo errado aqui, você pode matar aplicação, algum banco de dados, algum serviço que esteja rodando lá que seja importante. Então é muito importante ter certeza que está matando o processo certo, beleza? Comando history, vou mandar um clear aqui. O comando history ele serve para mostrar o histórico de comandos digitados aqui, né? Então tá vendo, a gente enquanto está fazendo o vídeo aqui digitou uma série de comandos, tá vendo? Aí aqui, se você manda o comando history, ele mostra aqui pra gente tudo que a gente digitou aqui nos últimos... Tem até um arquivo, aquele que a gente viu ls-la lá na home do usuário. Aquele ponto history lá, aquele arquivo de configuração que guarda as informações relacionadas a esse histórico aqui, beleza? Comando date, se você mandar um date aqui, ele mostra a data pra você que você tá... Semelhante ao comando... semelhante não, né? Que nem o comando, a gente mandou o comando top aqui, lá no topo ele mostrou o horário, o comando date ele vai mostrar a data, beleza? Deixa eu mostrar aqui qual que é o próximo aqui. O próximo comando é o comando do. O comando do é o comando vem de disk usage, né, em inglês, né? Uso de disco. Então, por exemplo, se eu quiser saber o diretório /home, por exemplo, o que está sendo usado por lá, manda um do-h, ele vai mostrar para mim. Dá para você fazer uma série de filtros aqui, né? Se você mandar o man do, vai ver a lista de opções. Mas um exemplo simples é esse que eu mandei aqui, do-h. O H, né, a gente já falou lá, vem de human, né? Humano em inglês no formato mais amigável. Então, por exemplo, eu sei que o /home aqui tá consumindo 19 mega, e o usuário que mais está impactando aqui é o meu usuário aqui. Só tem um usuário, né? Então por isso que é o que está mais consumindo aqui. Mas é muito útil também para você fazer troubleshoot de espaço. Às vezes a aplicação, ou às vezes até mesmo o usuário começa a salvar muito no diretório home dele lá e não tem limite lá das coisas, e vai socando coisa lá. Esse comando é útil para a gente poder ver esse tipo de informação relacionado a disco lá, né? Informação do usuário. Comando cp. O comando cp ele copia arquivo ou diretório. Por exemplo, quero copiar o arquivo /etc/pswd para dentro de /tmp. Vou mandar o cp. Se eu for lá dentro se eu mandar um ls-ld /tmp, ele vai mostrar para mim lá o ls-l/tmp. Vai mostrar o arquivo que a gente acabou de copiar. O SCP é semelhante, só que o SCP eu copio entre máquinas, né? Entre máquinas que estejam na mesma rede, obviamente, né? Então, por exemplo, tem lá uma máquina de usuário A e quero copiar um arquivo para a máquina do usuário B. Ao invés de eu mandar o CP, eu vou mandar o SCP. SCP, o usuário, aliás, o arquivo, né? O arquivo. Aí aqui o usuário, arroba o nome da máquina, hostname, /,
o diretório ou arquivo, né, que você quer copiar aí. Se for um diretório, tem que mandar um "-r" aqui na frente, porque o "-r" vai ser de recursivo. Senão ele não vai copiar o diretório com as coisas que tem dentro, beleza? Essa é a diferença do CP para o SCP. A próxima lista de comandos aqui é o head. Ele mostra o começo de um arquivo, semelhante ao more, né? Então, por exemplo, quero mandar aqui, quero mandar aqui, sei lá, head /etc travou aqui, deixa eu fechar aqui. Travou minha máquina aqui. Essa maquininha tá pouca memória. Beleza, se eu quiser mandar, por exemplo, um head /etc head /etc fstab, por exemplo. Ele leu como é que é um arquivo pequeno, né? Ele vai listar só o comecinho do arquivo pra gente. Mas se fosse /etc /pswd, por exemplo, /etc /pes /etc /pswd. Ele não vai deixar eu abrir aqui porque eu não tô como sudo. Aquele arquivo lá, nem todo mundo tem permissão para poder abrir ele. Então vamos virar sudo aqui. Vou pedir minha senha. Acho que a senha errou aqui. Mas travou aqui. Mas tá usando muita memória aqui, tá no talo. Tá muito lento. Mas por exemplo, que nem deixa eu abrir o shell do outro Linux aqui, vamos ver isso aqui. Sudo isso menos. Se eu quiser, por exemplo, ver aqui head /etc /pswd. Aqui ele mostrou só o começo do arquivo, tá vendo? Eu vou até inclusive pausar essa VM aqui porque ele tá consumindo muita memória minha aqui, não tá rolando aqui. Tá salvando a VM aqui pra poder ter um pouquinho mais de performance aqui. Beleza, aí próximo comando aqui o zip e unzip a gente vai usar para poder zipar e deszipar um arquivo, né? Então para poder usar esse arquivo zip, o nome do arquivo .zip, e o unzip o arquivo
.zip ele vai descompactar esse arquivo também. Semelhante ao tar que a gente falou agora há pouco, né? O tail, o tail é um programa interessante aqui, porque ele mostra as últimas linhas de um determinado arquivo, né? Tail /tc/pswd, por exemplo. Mostra o final do arquivo também. Você pode mandar até um tail-f, se eu não me engano, que ele fica mostrando em tempo real se está tendo alteração naquele arquivo ou não. grep também é um programa, um comando, né? Um comando legal que serve para poder fazer filtro de texto, né? Por exemplo, se eu quiser, por exemplo, filtrar por, posso mandar aqui um cat /etc/pswd e posso mandar aqui um pipe grep -i e posso colocar aqui, sei lá, o meu nome, um exemplo. O que acontece esse comando aqui, ó? Estou usando o comando cat para poder ler o arquivo /etc/pswd. Esse pipe grep aqui no Linux é um caractere que significa o seguinte, ó, a saída desse comando cat eu vou jogar na entrada do comando grep. É como se ele como se eu estivesse falando assim, ó, usa o comando cat e usa o comando grep, né, a entrada do comando grep na saída padrão do comando cat. Entrada padrão, saída padrão e saída de erro e erro padrão, perdão, isso aí a gente vai estudar um pouco mais para frente, mas agora só para efeito de entendimento por que a gente usou esse pipe aqui, só para isso que eu estou explicando aqui o porquê desse pipe aqui no meio, tá? Aí ele vai, o que ele vai fazer? Ele vai buscar pelo texto Alex ignorando maiúscula ou minúscula no arquivo /tc/pswd. Eu sei que esse arquivo existe, né? Então aqui esse Alex é o nome do usuário, e esse arquivo em específico aqui, essa linha é uma linha bem interessante. Isso aqui vai ser assunto para uma outra aula também, senão aqui vai ficar muito longo esse vídeo, mas esse assunto aqui também é um assunto bem interessante que a gente vai explicar o que é esse x, o que é esse mil aqui, esse alex /home aqui, esse /bin/bash. Isso a gente vai explicar futuramente, beleza? Comando chmod. Comando chmod vem de change modify, é para mudar permissão em arquivo, né? Por exemplo, sei que eu tô no vamos sair aqui do, vamos fazer o seguinte, vamos lá dentro de, vamos criar um arquivo de texto 1 dentro do, pode ser dentro do /root mesmo, que é o nome do usuário. Se eu mandar um ls aqui, ele vai mostrar o arquivo lá, né? Se eu quiser usar o chmod aqui, eu posso, por exemplo, mandar um chmod, posso mandar aqui aqui eu consigo ver que, tá vendo, aqui tá a permissão do arquivo. Apesar que o comando chmod a gente pode abordar no assunto de permissionamento, né? Acho que isso pode ficar para um vídeo futuro, porque isso aqui é interessante, porque aí é interessante explicar o que é esse R, o que é esse W, o que é esse tracinho, o que é esse D, o que é esse root aqui, esse outro, o que é isso aqui, esse timestamp aqui. Apesar que os timestamp dá para ver que é a hora, né, que foi a última vez que foi editado o arquivo ou o diretório. Mas os demais aqui acho que a gente pode abordar num outro assunto mais pra frente. Assim também como o change owner aqui, acho que a gente pode abordar no mesmo, quando for abordar esse mesmo tópico, a gente aborda os dois. O comando locate, ele é semelhante ao comando find, mas ele, ao invés de ele buscar por, ao invés de ele fazer a busca usando a sintaxe do comando find, ele tem um dbzinho na própria máquina, que toda vez que a gente vai fazer essa pesquisa, é interessante a gente usar o comando update db. Ele faz essa atualização, ele não deixou. Update db. Beleza. Porque dentro do Linux aqui tem um negócio chamado inode, né? O inode é como se fosse o número de identificação de cada arquivo, diretório, tudo que é criado dentro do Linux, né? Dentro dessa estrutura de diretório.
Usando o updatedb é como se ele atualizasse essa lista internamente aqui, ele não fica procurando arquivo por arquivo. Essa seria uma diferença entre o find e o locate aqui, né? O finger, ele mostra informação sobre um determinado usuário, por exemplo, quero mostrar aqui informação sobre a minha conta. O finger não está instalado, então vamos instalar aqui, pdget install finger. Está instalando aqui. Futuramente também a gente vai mostrar um pouco, também abordar um pouco sobre o que é esse apt-get, como que isso funciona, por que a gente está usando aqui por linha de comando e não por GUI, né, por interface gráfica. Então, por exemplo, se eu mandar um negócio interessante também, por exemplo, se eu apertei a setinha para cima aqui, ele já vai listar o último comando que eu usei. Beleza, vamos ver aqui se ele... Finger Alex, vamos ver se ele trouxe informação aqui, tá vendo? O meu login é Alex, o meu nome é Alex, o meu shell é o bash, né? Bash vem de Born Again Shell, se eu não me engano, uma coisa assim. É um shell padrão agora usado nas muitas distribuições Linux, tá? Aí ele tá falando aqui que estou 33 horas e 2 minutos saído, não tem nenhum e-mail, nenhum plano. Né? O name mostra informação de sistema, por mandar o clear para limpar a tela aqui, ó. O name sem nenhum parâmetro, por exemplo, mostra que eu estou usando um Linux, mas por exemplo, quero usar um name -a, ele mostra a versão, a hora, o TC, a versão do meu Linux e assim vai, né? É um comando bem usado também. Uptime, comando usado para ver quanto tempo que a máquina está up, né? Quanto tempo que a máquina está ligada. Aqui ele mostra o horário, mostra também quanto tempo que ela está up, que só tem um usuário, e a média de carga nos últimos 5, 10 e 15 milissegundos. Beleza? O where is, comando útil também, por exemplo, quero saber onde está o comando ls, por exemplo. Aí ele mostra lá para mim, ó. O comando ls está dentro de /bin, aliás, o comando ls está dentro de /bin. Esse /usr sharman man1 é arquivo de documentação, tá vendo? Então tem informação sobre o ls nesse comando também. Sei lá, por exemplo, um outro comando cp, mesma informação, o cp está dentro de /bin, tá vendo? E a informação de documentação dele está dentro desse cara aqui, beleza? O it, ele mostra qual o caminho completo desse cara, por exemplo, se eu mandar o it cp aqui, ele mostra para mim onde o cp está, semelhante ao comando where is aqui, né? O where is trouxe foi um pouco mais completo, digamos assim, mas a mesma coisa, se eu quiser saber onde está o pswd, por exemplo, mesma coisa, está dentro de usr, bin e pswd. Deixa eu ver se tem mais comando aqui pra gente falar, acho que tem mais um pouquinho aqui. Call aqui, se eu digitar call aqui, call vem de calendar em inglês, né? Se eu digitar call, CAL aqui, ele vai mostrar pra mim qual o calendário do mês atual. Se eu mandar um echo, o echo serve para mostrar mensagem de texto na tela, por exemplo, o echo teste, ele já imprimiu o teste aqui pra mim, echo teste 2, opa. E assim vai. Se quiser mandar qualquer mensagem aqui, eu posso, por exemplo, depois direcionar isso para um arquivo. Só que aí entra num assunto que é sobre redirecionadores, né, no Linux, né? Mas aí isso começa a sair um pouquinho do básico, não é tão básico assim, a gente pode abordar isso futuramente. Beleza? Comando last é para ver quais foram as últimas pessoas que logaram na máquina. Por exemplo, last, mando um last aqui, ele lista para mim quais foram as últimas datas os usuários, né, que logaram na máquina, tá vendo? 16 de abril foi a última hora que a pessoa logou. Beleza? Qual o próximo comando? Comando ping, interessante, também é um comando muito útil. Por exemplo, quero pingar uma outra máquina, fazer um teste. Quando a gente usa o comando ping, ele manda um protocolo de CMP para uma outra máquina para poder validar se ela está havendo comunicação.
Como eu só tenho uma máquina na minha rede aqui ligada, eu vou usar o comando ping para pingar, por exemplo, um DNS do Google, DNS 8.8.8, 48. Aí ele manda um protocolo SMP para lá e de lá devolve. Quer dizer, tá afirmando que tem comunicação entre eles ali, beleza? Comando DF. Comando DF é usado para poder ver sistema de arquivo que está montado no momento, né? Por exemplo, se eu mandar um DF aqui, ele vai mostrar para mim tudo que está montado na minha máquina agora, né? Mostra para mim o ponto de montagem e qual é o file system que ele está utilizando. É muito interessante também para a gente ver sistemas de arquivo, às vezes quando tem algum tipo de problema com a aplicação, que não está escrevendo, ou então não está achando, a gente usa o comando F para ver o que está montado. Legal? Bom, acho que de comando básico por hora seria isso. A gente pode ver talvez um pouco mais para frente, mas o próximo tema que a gente vai abordar aqui vai ser sobre sistema de arquivos, né, o tão famoso file system, né? Seria isso, galera, por hoje. Legal? Eu agradeço aí, espero que tenha sido útil. Abraço.